Fala pessoal que segue a gente aqui no Van Filosofia. Uma pergunta que eu recebo muito comumente, por vários meios, começando pelo e-mail, passando pelo Twitter, pelo Facebook, até a sala de aula, chegando no YouTube, especialmente de pessoas que acabam acompanhando as coisas que eu publico, né, meus trabalhos acadêmicos, e sabem que eu trabalho há muito tempo com Deleuze, mais ou menos uns 12 ou 13 anos, é a seguinte pergunta: como é que eu começo a ler Deleuze? Mas geralmente a mais comum é: por onde eu começo? E eu diria que não existe uma única resposta para essa questão. Então no vídeo de hoje o que eu quero fazer é te dar 5 opções ou 5 ideias de por onde começar a ler Deleuze ou como começar a ler Deleuze. Então são 5 metodologias que a gente vai desenvolvendo e que talvez você não vá se apaixonar por uma delas, mas você goste de várias delas e para cada tipo de problema que você tenha você use uma metodologia diferente. Agora, eu não sei se você já teve contato com Deleuze ou não, se você se interessa por esse autor ou não, mas me parece, né, que é uma das grandes cabeças do século XX, é um dos grandes pensadores do século XX, tanto é que Foucault disse, né, que meio que deixando a entender que Deleuze seria um autor que teria nascido um pouco póstumo, né, a la Nietzsche, ele diria que um dia o século talvez fosse deleuziano, né? Então, me parece que é um autor bastante interessante para a gente começar a discutir. Então, vou deixar aqui algumas opções. Mas antes de te falar dessas opções, eu queria que você comentasse aqui embaixo, em primeiro lugar, se você conhece Deleuze ou não, se já teve contato com a obra dele ou não, como é que você teve contato com a obra dele, o que é que você leu dele, em que circunstâncias, foi para uma matéria na universidade, foi algum professor que te indicou, foi algum texto que você leu na internet que você achou interessante, sei lá, de algum blog, de algum post de alguém no Facebook, sei lá eu. Então me conta como é que você chegou a conhecer o Deleuze e me conta se você já usou alguma dessas opções que eu vou te mostrar. Ou então não, né? Se você tem alguma outra ideia, né? Uma sexta, uma sétima, uma oitava, uma enésima opção, deixa nos comentários porque isso pode ajudar outras pessoas que estão interessadas em começar a ler Deleuze. Então vamos às opções. A primeira opção é o que eu chamaria de uma opção didática, né? Por que eu digo que ela é didática? Porque ela oferece para o leitor, a partir do próprio Deleuze, uma leitura inicial que a gente pode chamar de leitura panorâmica, né? Você vai encontrar, não todos, né, mas boa parte dos pontos de interesse, dos pontos de referência do Deleuze, lendo só 2 livros. Esses 2 livros não são muito longos, eles têm aí em torno de 200 e pouquinhas páginas cada um, então considerando que Deleuze tem, sei lá, mais de 25 livros escritos, um sem número de cursos, né, que ele ocupa aí alguns, se você tiver todas as obras Deleuze, ele ocupa aí alguns bons metros de prateleira, ler 200 e pouquinhas páginas em cada um dos textos não é muita coisa, né, comparativamente ao que Deleuze já escreveu. Então vale a pena para uma primeira leitura, né, para uma primeira visão assim, do que o Deleuze está propondo. E essa leitura ela poderia estar concentrada em 2 textos que eu acho que são interessantes. O primeiro deles é o Diálogos, né, um texto que o Deleuze escreve a 4 mãos com uma jornalista francesa chamada Claire Parnet, né, Claire Parnet, exatamente a mesma jornalista que fez um filme muito longo, né, chamado O Abecedário de Gilles Deleuze, né, L'Abécédaire de Gilles Deleuze, que, enfim, ele deveria ter sido publicado, né, ter vindo a público só depois da sua morte, mas acaba aparecendo antes. Você encontra aí uma boa parte dele no próprio YouTube. Se você digitar, você consegue ter alguns excertos, ou às vezes até o documentário inteiro, né, em parcelas, porque tem mais de 6 horas o documentário. Mas esses 2 livros eles são interessantes justamente, poderia adicionar o próprio filme aí, né, mas justamente porque em poucas páginas, né, relativamente poucas páginas, você consegue ter acesso a uma visão de conjunto da obra do Deleuze, que obviamente não a esgota, mas que te permite ver quais são os principais problemas e como é que Deleuze está tratando eles. Então, Diálogos seria um livro interessante por isso, né, porque ele vai escrevendo e conversando com a Claire Parnet, e tem ali alguns textos que são realmente muito profundos e muito filosóficos, até mesmo. E o segundo texto que eu queria sugerir é o Conversações, né, que tem aqui no Brasil uma edição pela Editora 34, muito boa inclusive. Que são textos, entrevistas, cartas, enfim, que foram reunidas
num livro só e que foram escritas entre 72 e 90 e também ajudam a complementar essa visão panorâmica. Então mostram os interesses do Deleuze sobre a literatura, sobre o próprio direito. É ali que vocês vão encontrar, por exemplo, pós-escritos sobre as sociedades de controle, uma série de entrevistas também que ele faz, por exemplo, com o Negri, sobre a questão da filosofia, sobre obras, né, ali da década de 80, como por exemplo A Dobra, né, sobre Leibniz, o Barroco. Enfim, são textos que dão para a gente essa visão de como o pensamento do Deleuze variava de maneira contínua em relação aos vários materiais com os quais o Deleuze trabalhou durante toda a sua vida, e também em conjunto com um outro filósofo bastante importante, né, que vai ser muito importante na biografia e na bibliografia do Deleuze, que é o Félix Guattari, né, que aliás é bastante ignorado e não deveria ser, porque Guattari era uma espécie de usina de produção de conceitos realmente muito interessantes, que depois o Deleuze vai meio que arranjando dentro de um sistema, né? Os dois tinham um modo de escrever que eles diziam que era um modo de multiplicidade, né? Então não existia exatamente uma divisão do trabalho, mas a tentativa de criar um entre os dois, que, enfim, dizia o Deleuze que era muita gente envolvida, né? Não eram só duas pessoas, eram as multiplicidades de cada um envolvidas na produção conceitual. Mas enfim, isso é o tema para uma outra conversa. Então essa é a primeira estratégia, né? A primeira opção, a opção didática. A segunda opção eu diria que é uma opção sistemática. Então digamos que você tem o objetivo de ler toda a obra do Deleuze. Tá? Você diz, não, quero conhecer Deleuze com algum nível de profundidade. Então, para mim não basta ter uma visão meramente panorâmica. Você pode seguir até certo ponto alguma cronologia nessa visão um pouco mais filosófica, né? Que é, ou sistemática, que é ler o Deleuze a partir do ponto de vista das suas monografias inicialmente, ou seja, dos seus trabalhos que estavam inicialmente concentrados na história da filosofia, em fazer história da filosofia, e que são livros que começam ali no comecinho da década de 50, meada da década de 50, e que vão, na verdade, as monografias vão sendo publicadas durante toda a vida do Deleuze. Elas estão mais concentradas no início da sua carreira acadêmica, né? Depois ele encontra Guattari, ele faz toda a sua obra um pouco mais autoral, né? Mais original, digamos assim. Mas esses textos são bastante interessantes porque a gente consegue perceber qual que é o ponto de partida do Deleuze. E sobre a história da filosofia é interessante notar, vocês vão achar isso num texto chamado Carta a um Crítico Severo, que está justamente no começo ali do Conversações, em que o Deleuze faz uma referência sobre a história da filosofia que ele mesmo praticava, e ele diz essencialmente o seguinte: eu comecei minha carreira fazendo história da filosofia, mas eu encarava a história da filosofia de uma maneira diferente da tradição. Para mim, dizia ele nesse texto, né, se tratava de me imaginar chegando por trás de um autor e ele fazendo um filho que seria dele e, no entanto, seria monstruoso. Ou seja, ele diz isso, inclusive, em tom jocoso, né, fazendo uma espécie de piada. Ele diz, esse é o método da Imaculada Concepção ou da enrabada. Né? Ou seja, o que era, né, para o Deleuze, enculer um outro autor? Seria chegar por trás de Bergson, por trás de Kant, por trás de Hume e de uma série de outros autores, produzir, né, um filho, quer dizer, um livro, uma monografia desses autores que seria deles, ou seja, que teria uma correlação direta com a sua obra, que seria um produto interno da sua própria filosofia, mas que seria monstruoso, ou seja, que estaria numa linha de divergência com relação àquilo que se estabelece dentro de uma leitura um pouco mais canônica de cada um desses autores. E o Deleuze vai ser, inclusive, alvo de algumas críticas por parte dos filósofos que não consideravam que essas leituras de história da filosofia fossem efetivamente leituras calcadas na interpretação exegética dos autores, justamente porque o Deleuze criava um sem número de possibilidades não exatamente expressas nos textos dos autores a partir dos textos. Né? Por isso, fazer um filho que seja dos autores, mas que seja ao mesmo tempo monstruoso. A única exceção, dizia o Deleuze, seria Nietzsche. Né? Ele diz que quando nós lemos Nietzsche, nós não conseguimos fazer filhos pelas costas de Nietzsche, é Nietzsche que faz filhos pelas nossas costas. Então, essa era a única exceção que Deleuze admitia. Por que é interessante ler essas monografias? Justamente porque elas te dão a base para entender quais as premissas que vão ser desenvolvidas mais tarde em textos mais complexos,
e em textos que são mais autorais, originais, inovadores em termos de conceitos. Então fica muito difícil você começar por textos como Diferença e Repetição direto, ou como Lógica do Sentido direto, ou mesmo ler o Anti-Édipo, ou então Mil Platôs, ou O que é a Filosofia, né? Que já é um texto de mais maturidade de Deleuze e Guattari. Talvez seja interessante, se sua ideia é fazer uma leitura sistemática do Deleuze, começar pelas monografias e ir percebendo como é que as monografias ecoam, como é que os problemas, né, que estão sendo levantados ali, às vezes de maneira meio particular, como é que eles ecoam nesses trabalhos de maior complexidade, de maior originalidade conceitual, especialmente os trabalhos deles com Guattari. Tá? Uma terceira possibilidade, terceira opção, seria ler os cursos. Né? Ler os cursos do Deleuze que estão sendo publicados especialmente em espanhol. Tem uma editora argentina chamada Cactus Editorial que está publicando muitos cursos. O preço não é tão bom assim, mas o material é realmente interessante. Você consegue ter acesso a boa parte desses cursos em francês mesmo na internet, gratuitamente, mas se você quiser algo mais palatável, né, algo para você ter, né, e que seja um pouco mais fácil de comprar, minha indicação seria procurar esses cursos da Cactus Editorial, uma excelente editora argentina. E aí você percebe, na verdade, que os cursos do Deleuze, eles andam um pouco que lado a lado com a produção de livros. Né? Então você percebe, por exemplo, que cursos sobre capitalismo e esquizofrenia vão originar, pouco a pouco, o Anti-Édipo, vão originar o Mil Platôs, as discussões do Mil Platôs. A mesma coisa acontece, isso que é interessante de perceber, com os escritos do Guattari, que também estão sendo publicados especialmente na França, e a Cactus Editorial também está publicando devagarzinho, né? Ainda está começando a publicar os textos do Guattari. Você pode perceber, por exemplo, que aquela pequena monografia que Deleuze escreve sobre Foucault, depois da morte de Foucault, né, como uma espécie de homenagem a ele, em 86, né, que saiu o livro, Foucault morreu em 84, o livro saiu em 86, na verdade ela é precedida, né, por 3 cursos muito grandes do Deleuze, né, longos, sobre o saber, o poder e a subjetivação, né, que são exatamente não apenas as fases cronológicas, né, mas as dimensões, né, as camadas da obra do Foucault que o Deleuze vai tentar mostrar como é que se interpenetram. Né. Se você for ver a monografia do Deleuze sobre Foucault é fininha, é pequenininha, né? Não tem mais do que 200 páginas, mesmo, tem 100 e poucas páginas. Agora, quando você vai para esses cursos, você encontra uma imensidão de informações, exemplos, debates do Deleuze com seus alunos em Vincennes. Ou seja, me parece que é bem interessante. Estou dando aqui o exemplo do Foucault, porque, sei lá, às vezes você quer ler o Deleuze, você está interessado em pintura, tem um curso dele sobre a pintura. Você pode ler, por exemplo, junto com Francis Bacon, né? Com a lógica da sensação. Tem alguns cursos, uns 3, sobre o cinema, que estão publicados sob o título de Cine 1, 2 e 3, pela editorial Cactus, que você pode ler rebatendo em Imagem e Movimento e Imagem e Tempo, que são os 2 livros do Deleuze. Então, me parece que é interessante que você, talvez não começar pelos cursos, mas fazer essa leitura simultânea, curso-livro, né, dependendo da sua área de interesse, porque isso talvez facilite bastante a sua compreensão dos livros, né, dos conceitos, porque ali são aulas, né, as aulas tendem a ser mais explicativas, né, mais benévolas com os ouvintes do que às vezes os livros são com os leitores, especialmente de um autor que muita gente considera hermético, como o Deleuze. Uma quarta opção seria a opção que eu chamo de problemática. Né? Bom, da onde que eu acho que deriva boa parte das dificuldades das pessoas ao trabalhar com o Deleuze pela primeira vez? Eu acho que ela deriva do fato de que em Deleuze existe uma certa tensão entre, por um lado, aquilo que a gente comentava agora há pouco, né, que é um certo hermetismo, e, por outro lado, um filósofo que se apresenta como um filósofo pop, né, fácil das multiplicidades, que pode ser lido por qualquer um. Né? O Deleuze mesmo comentava que muita gente, na época, no início da década de 70, de 15 anos, tinha entendido muito melhor o Anti-Édipo do que filósofos com formação acadêmica. Então, o próprio Deleuze alimentava um pouco essa imagem. Né? Ou, por exemplo, quando ele falava das cartas que ele recebia dos surfistas, que haviam lido A Dobra, Leibniz e o Barroco, que é um livro que eu considero bastante difícil, né? Mas ele recebia cartas de surfistas dizendo: nós fazemos a dobra, nós somos a dobra.
justamente porque eles pegavam os tubos e tal. Eles conseguiam se ver na questão da multiplicidade. Então, o Deleuze mesmo alimentava essa própria ideia, né, de uma pop filosofia, ou de uma filosofia que não precisava necessariamente ser hermética. Mas ao mesmo tempo que Deleuze dizia isso, né, ele disse algumas vezes que ele se considerava um filósofo em sentido clássico, né, que ele se considerava um filósofo praticamente sistemático, como o Alain Badiou vai reconhecer num livro chamado Clamor do Ser, né, um livro também bastante polêmico sobre a própria obra do Deleuze. Mas aquilo que interessa é justamente compreender essa tensão, né, aquilo que torna difícil uma primeira entrada na obra do Deleuze é entender, por um lado, que Deleuze é um filósofo com alguns conceitos que são próprios, né, que são originais, e, portanto, isso leva a um certo hermetismo. E, por outro lado, Deleuze é um filósofo sistêmico, né, sistemático, clássico, no sentido da sua própria expressão. O que faz com que exista uma circuitaria conceitual, né, uma rede conceitual organizando esse plano aparentemente aberrante de conceitos. Então, dentro dessa tensão, uma outra alternativa para fugir a ela, né, ou melhor, para se aproveitar dela, é fazer aquilo que Deleuze e Guattari dizem sobre o rizoma. Né? Assim, bom, o rizoma não tem começo nem fim, então nós podemos entrar sempre pelo meio, nós sempre entramos pelo meio. Se a gente partir da premissa de que a obra do Deleuze é isso, né, especialmente a obra dele com Guattari, é isso, é um rizoma, né, é uma lógica de multiplicidades, é uma tentativa de gerar multiplicidades e ressonâncias a partir de materiais muito heterogêneos, daí porque o conceito de agenciamentos, né, entre elementos heterogêneos, é justamente você tentar participar dessa agência, você tentar participar dessa articulação entre elementos díspares. Como que você poderia fazer isso? Depende do seu problema, depende da sua matéria de interesse. Se você está interessado, por exemplo, em literatura, nada te impede de começar a ler Deleuze pelos textos em que Deleuze comenta a literatura. Se você está interessado em psicanálise, na versão, né, bastante crítica, inclusive, que Deleuze e Guattari desenvolvem da psicanálise, nada te impede que você comece por esses textos. Se você está interessado em direito, você pode ler toda a obra de Deleuze e ir caçando as menções ao problema do direito. É uma das pesquisas às quais eu me dedico hoje, ainda, né, contemporaneamente. Se você está interessado, por exemplo, em cinema, você pode trabalhar com as obras de Deleuze sobre cinema, ou teatro, só sobre teatro. Enfim, ou música, né? Você pode trabalhar nas várias dimensões em que a música aparece na obra do Deleuze, né? Desde as frases musicais, né, que aparecem no Proust e os signos, passando pela questão do ritornelo, no Mil Platôs, chegando ao texto dele sobre Péricles e Verdi, enfim. Você tem uma possibilidade gigantesca, enfim, outros textos também que estão na Ilha Deserta, no Dois Regimes de Loucos, etc., você pode ir como que mapeando dentro da própria obra do Deleuze um ponto específico que te interessa e a partir disso lendo Deleuze. Qual que é a vantagem disso? É que você primeiro resolve de maneira pontual um problema seu, né, uma área de seu interesse. Segundo, o fato de que esse problema não vai admitir um tratamento isolado. Né? Ou seja, a própria obra do Deleuze geralmente vai pegar esse problema que te interessa e vai rapidamente te levar para as questões mais fundamentais da sua própria filosofia. Então isso é uma via de acesso à própria filosofia do Deleuze. Você não consegue trabalhar problematicamente, pelo menos não de maneira adequada, com um problema, com uma situação específica, para então dar conta da filosofia de Deleuze ou sem dar conta da filosofia de Deleuze. Geralmente ela vai te sugar, né? Vai ter uma força de empuxo aí que vai te levar do problema original à filosofia mais de imanência do Deleuze, em que você vai ter que se ver com os conceitos realmente difíceis ou mais elaborados, né, mais sofisticados do Deleuze. Então, temos aí uma quarta possibilidade, que é essa opção problemática. Tá? A quinta possibilidade é uma possibilidade que agrada muitas vezes aos filósofos de profissão, né, que é a literatura secundária, que é trabalhar com comentadores. E aí eu posso sugerir alguns nomes aqui de comentadores. Eu vou dividir em 3 partes aqui, a apresentação bem rapidinha. Primeira, vou falar de comentadores brasileiros, vou falar de comentadores estrangeiros, mas que têm livros traduzidos em português, facilita bastante para um primeiro contato. E em terceiro lugar, falo de comentadores estrangeiros que você consegue acessar, no mais das vezes, em francês. Os americanos, ingleses, às vezes eu tenho um pouco de pé atrás, mas também existem alguns bons, mas eu não vou falar deles hoje. Tá? Em primeiro lugar, então, comentadores brasileiros, né? Pessoas que efetivamente até conviveram com Deleuze, frequentaram cursos, enfim, né? Estiveram na França no momento que Deleuze estava dando aulas,
e acho que existem alguns intelectuais brasileiros importantes, bem importantes mesmo, nesse aspecto. O primeiro deles talvez seja o Roberto Machado, né, muito conhecido também por ter organizado a Microfísica do Poder do Foucault. Ele tem um livro chamado Deleuze, Arte e Filosofia, ou algo do gênero, é um livro bastante interessante, né, mas está mais focado nessas questões, né, nas relações entre filosofia e arte no Deleuze, que é um bom jeito de introduzir, né, de apresentar o Deleuze ao público. O segundo é o Peter Pelbar, né, que é inclusive o editor da N-1 Edições. Tem uma série de trabalhos interessantes, né, muitos deles, nem todos são comentários do Deleuze no sentido mais estrito, mas muitos deles se valem do Deleuze e de uma gama de outros autores para trabalhar com problemas específicos, né. Então ele tem, por exemplo, livros sobre a questão do tempo, né, sobre a loucura. Ele tem uma série de livros interessantes também sobre isso, vale a pena dar uma pesquisada nos textos do Peter Paul Pelbar, professor da PUC de São Paulo. E um terceiro autor que eu acho que vale a pena sempre lembrar, porque é um sujeito ao qual a gente deve muito, nós leitores de Deleuze hoje, né, que é o Luiz Orlandi. Luiz Orlandi tem também uma série de textos escritos, um professor da Unicamp, não sei se ele já está aposentado ou não, foi também professor da PUC de São Paulo por um bom tempo. E o Orlandi ele fez boa parte das traduções mais difíceis dos textos do Deleuze para o português, né? Então o Orlandi é um sujeito ao qual a gente deve muita gratidão mesmo pelo fato de ter trabalhado às vezes nesse aspecto mais de bastidor, né? Mas é tão importante porque deixa para os leitores brasileiros um legado extremamente relevante, que é poder ter acesso as obras do Deleuze em português e com uma tradução de excelência, né? Então o Orlandi é reconhecidamente um dos melhores tradutores de Deleuze que nós temos no Brasil. Claro, ao lado de outros, né? O próprio Peter é um bom tradutor. Enfim, tem um monte de tradutores aí que trabalharam especialmente no Mil Platôs, né? Mas Orlandi pegou textos pesadíssimos, como por exemplo o Anti-Édipo, para traduzir assim, praticamente sozinho, né? Autores estrangeiros que eu acho que são interessantes. Eu vou citar 2 autores estrangeiros que têm livros traduzidos para o português. Tá? O primeiro deles, que eu acho inclusive que é o mais interessante de todos, é um jovem comentador, né, do Deleuze, mas ele tem trabalho sobre pragmatismo, William James, tem trabalho sobre Bergson, um trabalho lindíssimo sobre Bergson chamado Puissance du Temps, né, As Potências do Tempo, você acha também em português, que é o Davi Lapujade. O Davi Lapujade tem um livro excelente sobre Deleuze, chamado Deleuze, Os Movimentos Aberrantes, publicado pela N-1 no Brasil, e é um livro que eu diria que dá conta tranquilamente de ser um bom e profundo comentário sobre a obra do Deleuze e tem a pretensão de fazê-lo de maneira exaustiva, né? É claro que nem tudo que se pode tirar de Deleuze está aí, mas pensando numa introdução, é um excelente livro que eu recomendo assim, sem pestanejar, para quem quiser fazer uma primeira entrada na obra do Deleuze via comentador. Tá? Lapujade é um comentador de mão cheia, um filósofo de mão cheia, entendeu muito bem a filosofia do Deleuze, a meu ver, né? E ele foge um pouco de algumas características que são tradicionais em outros comentadores mais clássicos assim, da obra do Deleuze, que é essa tentativa de indexar a filosofia do Deleuze a alguma coisa. Né? O Deleuze é um filósofo do quê? É um filósofo do virtual, é um filósofo da multiplicidade, é um filósofo do devir, é um filósofo do acontecimento. Quer dizer, você sempre pega, você não, né, mas os comentadores sempre pegam algum conceito qualquer lá da obra do Deleuze, que realmente é possível estruturar uma entrada na obra do Deleuze a partir de um conceito determinado, e tentam fazer essa articulação valer para tudo e meio que etiquetar o Deleuze como o filósofo do X, né? Algo que eu acho que Deleuze acharia um pouco bizarro, né? O filósofo do virtual, por exemplo, sei lá. Não que isso seja menos verdade, né? Não me parece que seja menos verdade, mas ao mesmo tempo me parece que justamente o fato de tantas versões de Deleuze existirem, né, e serem todas corretas, já mostra que nenhuma delas está 100% correta, né? Que Deleuze pode ser efetivamente tanto o filósofo do acontecimento, quanto do virtual, quanto do tempo, quanto sei lá o que, tá? Então, são versões possíveis de Deleuze, todas elas legítimas, mas me parece que o Lapujade, dentro dessa tradição, é um cara que talvez saia um pouco mais para justamente mostrar o Deleuze como um cartógrafo desses movimentos aberrantes que tem um certo laço com o campo social.
O segundo, que, enfim, está dentro dessa tradição, mas foi um filósofo muito bom, é o François Zurabik-Vili, que escreve Deleuze, uma filosofia do acontecimento, publicado pela editora 34 aqui no Brasil, né, em português. Um livro menor, mas nem por isso mais fácil, né? É um livro bastante difícil, mas que tenta articular a filosofia do Deleuze como uma filosofia do acontecimento. E aí a gente tem portas abertas para uma série de outros filósofos interessantes. Fora do Brasil, eu citaria, vou citar aqui não obras muito complexas sobre a obra do Deleuze, mas obras um pouco mais introdutórias. Eu gostaria de citar em primeiro lugar uma obra introdutória que eu considero bastante boa, apesar de ser curtinha, né? Que é a obra do Igor Krytolika, chamado Deleuze. Você acha ela em francês, né? Com uma relativa facilidade, é uma obra pocket, baratinha, razoavelmente boa. Você tem uma outra obra chamada Deleuze, une introduction, né? Uma introdução, Deleuze, uma introdução, do Arnaud Bouaniche, que é uma obra um pouco maior, mas com uma... Eu acho que ela chega a ser mais simples até, mais introdutória e menos completa do que a própria obra do Krytolika, que me parece mais interessante, né? Está tentando fazer justamente uma monografia curta sobre o Deleuze, como o Deleuze fazia de outros autores. E por fim, uma obra que eu acho que é bem clássica, né? Que é justamente uma das primeiras obras assim, de maior fôlego sobre a filosofia do Deleuze, que é escrita quando o Deleuze ainda estava vivo, no fim da década de 80 e sai na década de 90, é o livro do Jean-Claire Martin, né? Que está justamente pensado a partir do conceito de variação do Deleuze. É um outro livro bastante interessante e que eu recomendo a vocês. É um livro um pouco maior, né? Fala muito sobre a questão da multiplicidade, da singularidade, uma série de outros conceitos importantes. Então, claro, né, que essa apresentação aqui ela é rápida, ela não cobre, tem muitos outros comentadores interessantes e mais profundos do que esses que eu citei, da própria obra do Deleuze, mas eu acho que para um primeiro contato com o autor, talvez seja interessante começar por algo que seja mais próximo de uma apresentação. Tá? Então, vocês têm aí pelo menos 5 opções para trabalhar com a filosofia do Deleuze numa primeira pegada. Né? Primeira opção, opção didática, trabalhar com esses textos de sobrevoo. A segunda opção é uma opção que parte das monografias para as obras mais complexas, a opção sistemática, né, como nós chamamos. A terceira opção, navegar pelos cursos e rebater os cursos nos livros que servem de referência. Uma quarta opção, trabalhar problematicamente, ou seja, fazer uma excisão na obra do Deleuze a partir dos problemas que interessam. Isso vai, como eu disse, necessariamente levar vocês à parte mais profunda da obra, né, a parte mais filosófica e mais densa da obra. Isso é fato consumado, isso vai acontecer necessariamente se você quiser levar a leitura do problema que te interessa em Deleuze a sério. E por fim, a possibilidade de trabalhar com comentadores, tá? Comentadores brasileiros, comentadores estrangeiros. Eu citei aí alguns comentadores que escrevem em língua francesa, e é claro que tem muitos outros, como eu disse, né? Para os mais variados gostos. Tem, por exemplo, um comentador que me interessa muito, é o Guillaume Sibertin-Blanc, uma série de textos interessantes sobre o próprio Antiédipo, sobre Estado e política em Deleuze, enfim, um cara bem interessante mesmo. Tem outros artigos, né, publicados de maneira mais difusa, que são bastante interessantes também sobre a obra de Deleuze, não apenas sobre a obra dele, mas em conversações, né, com a obra dele. Então, isso fica aqui só a título de uma pincelada, né, uma ideia, né, inicial para que vocês possam ter contato com a obra do Deleuze. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que ele tenha ajudado vocês de alguma maneira. Me conta aqui embaixo nos comentários se você já teve contato com a obra do Deleuze, como foi, em que circunstâncias, se você usou alguma dessas ideias, ou se você pretende usar alguma dessas ideias nos seus estudos da obra de Deleuze. Tá joia? E a gente vai trocando algumas ideias aqui embaixo nos comentários. Grande abraço a vocês, até o próximo vídeo e a gente se vê logo mais. Tchau, tchau.